O velho sistema está à beira de um colapso e, diante disso, começa a tomar medidas desesperadas. Eu já vou explicar direitinho do que isso se trata, mas antes preciso mostrar uma sequência de provas da farsa da narrativa do governo Lula em relação ao meio ambiente e a passada de pano vexaminosa da imprensa e ainda o discurso em que Lula, sem querer, acabou entregando Guilherme Boulos. Eu já mostrei para você na semana passada que em agosto de 2024, sob a gestão de Lula, já foi superado o recorde anual no número de focos de incêndio na Amazônia, que até então era também do governo Lula, só que em 2010. Muito provavelmente você também já deve estar acompanhando a situação dos incêndios no estado de São Paulo nos últimos dias. E nesse caso já há diversas provas reunidas de incêndios que tiveram início de forma criminosa. Enfim, o fato é que esse cenário catastrófico no Brasil tem feito com que caiam as máscaras dos falsos protetores do meio ambiente, daqueles que se sustentam sobre essas narrativas ambientais com o único e exclusivo objetivo de chegar e de se perpetuar no poder. Ainda na semana passada, ao ser questionada sobre o número recorde de focos de incêndio na Amazônia, a ministra do Meio Ambiente do governo Lula, Marina Silva, atribuiu a responsabilidade às mudanças climáticas. Primeiro, nós temos uma situação de agravamento da mudança do clima. Nós tivemos um período do El Niño e mudanças na temperatura, enfim, das diferentes regiões, aquecimento dos oceanos, uma série de fatores que agravam os problemas. A outra questão é que nós estamos ainda no começo desse processo. Só que durante o final de semana, já diante do cenário do estado de São Paulo em chamas, Marina Silva esteve ao lado do presidente Lula em uma reunião. Só que aí, a causa dos incêndios nas diferentes regiões do Brasil já era completamente diferente. Até agora, não conseguiram detectar nenhum incêndio causado por raio. Exato. Significa que tem gente colocando fogo. Na Amazônia, Pantanal, provavelmente não, sobretudo em São Paulo, dentro de propriedade privada, canavial, fazenda. Não bastasse essa contradição ridícula, Marina ainda apareceu em uma coletiva de imprensa mostrando a incapacidade do governo de controlar os incêndios. Mas uma coisa é certa, é preciso parar de atear fogo, porque mesmo colocando tudo que está à disposição dos governos estaduais, municipais, dos esforços privados e do governo federal, se não parar de colocar fogo num período em que temperatura alta, baixa umidade relativa do ar, ventos que vão até 70 km por hora, não há como conter fogo. E o fogo não é estadual nem municipal. O fogo está acontecendo e prejudicando o Brasil. Eu concordo plenamente com isso. O problema é que se nós voltarmos um pouquinho no tempo, uma versão completamente diferente dessa história aparece. Em setembro de 2020, a mesma Marina Silva acusava convictamente o governo anterior por conta dos incêndios no Pantanal. Chamava de criminosamente desproporcional a falta de medidas do governo para enfrentar o problema. Agora eu pergunto, a atuação do governo Lula está sendo proporcional? Bom, os números não apontam para isso, definitivamente. Marina também classificava em 2020 a atuação do governo como pífia, de puro faz de conta. Ela ainda alertava para a possibilidade da fumaça vinda do Pantanal encobrir cidades do Sul e Sudeste. Bom, agora, durante a sua gestão como ministra do Meio Ambiente no governo Lula, isso já aconteceu. E aí eu pergunto, a atuação de Marina não estaria sendo pífia então, de puro faz de conta? Mas ela está longe de ser a única hipócrita nessa história. Lula também tinha a mesma convicção em setembro de 2020, acusando inclusive o ministro do Meio Ambiente do governo anterior de ser sem caráter e sem respeito pela natureza. Bom, sendo assim, Marina Silva também é sem caráter e sem respeito pela natureza, seu Lula. E para piorar ainda mais a situação, enquanto o Brasil literalmente pega fogo, o foco de Lula e Marina Silva é outro. Nesse último final de semana, ambos participaram de comícios de campanha de Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Viva São Paulo! Viva Guilherme! Viva Marta! Mas no caso de Lula foi ainda pior, porque a campanha feita por ele foi, digamos, às avessas. Sabe aquele momento em que você pensa que está fazendo um elogio a uma pessoa, mas na verdade está entregando a sua pior versão? Pois é, esse foi Lula falando sobre Boulos no seu comício em São Paulo. E passado um tempo, esse mesmo Boulos estava na frente da Volkswagen do Brasil, invadindo um terreno grande. Invadindo não,
ocupando democraticamente um terreno vazio. Ocupando democraticamente. Regime muito desagradável na Venezuela. Lula é inocente. Os golpes estão aí. Cai quem quer. Agora, por incrível que pareça, ainda teve alguém que conseguiu passar uma vergonha ainda maior do que todas essas que eu mostrei até aqui. Diante do recorde negativo batido pelo governo Lula em agosto de 2024 e de toda a fumaça que tem se espalhado pelo país, veja essa matéria publicada pela Redação Terra. Fumaça de queimadas pode ajudar na revegetação do Cerrado, aponta estudo. A próxima matéria nesse sentido deve ser de Miriam Leitão. O Brasil está pegando fogo. Entenda como isso é bom. Agora, eu falei sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Me permita então trazer aqui uma análise. O sistema está à beira do colapso e o desespero escancarado nas suas medidas confirma esse cenário. Veja só, de 2 em 2 anos, bilhões de reais do povo brasileiro são gastos em financiamento de campanhas eleitorais. Para 2024, ano de eleições municipais, o orçamento aprovado foi de quase 5 bilhões de reais. Por mais que não faça absolutamente nenhum sentido que o cidadão brasileiro tenha que pagar para que políticos façam campanha para assumir cargos cujo salário e benefícios também serão pagos pelo mesmo cidadão brasileiro, há inúmeras narrativas criadas para justificar a manutenção dessa prática, como a garantia de igualdade de condições para os candidatos, para que os mais ricos não sejam privilegiados. Ironicamente, os partidos mais poderosos são sempre privilegiados com orçamentos mais altos e um tempo maior de exibição nas propagandas eleitorais obrigatórias. Enfim, as campanhas políticas são um verdadeiro mercado e muitas pessoas, muitas empresas enriquecem por conta dessa oportunidade. É um verdadeiro sistema, sustentado pelo povo brasileiro, é claro. Vamos pegar o exemplo aqui da maior cidade do país, São Paulo. De acordo com a prestação de contas dos candidatos, disponível no site do próprio TSE, até o momento, a candidatura de Guilherme Boulos já recebeu 14 milhões de reais de dinheiro público. Tabata Amaral já recebeu 10,7 milhões. Ricardo Nunes já recebeu 3 milhões e até mesmo o Partido Novo, que até pouco tempo atrás não aceitava o uso de dinheiro público em suas campanhas, agora decidiu jogar o jogo para ter a chance de competir e assim formar bancada para mudar a legislação. A representante do partido em São Paulo é Marina Helena, que recebeu até o momento 500 mil reais de dinheiro público, que representa 70% do valor arrecadado até o momento. Mas aí aparece um cidadão que, mesmo sendo milionário, se compromete a não usar o próprio patrimônio, até porque a Justiça Eleitoral daria um jeito de caçá-lo por abuso de poder econômico. Mas se compromete também a não usar dinheiro público, até porque, estando no PRTB, o valor seria muito baixo. O problema é que esse cidadão, por conta da popularidade que construiu nas redes sociais, tem crescido nas pesquisas e está representando agora uma grande ameaça aos outros candidatos. Com um orçamento recebido até o momento de apenas 840 mil reais, vindo exclusivamente de doações de campanha, Marçal começa a aparecer como um dos candidatos que tem chances reais de vencer a disputa, e aí o sistema começou a balançar. Nesse final de semana, atendendo ao pedido da candidatura de Tabata Amaral, que é quem menos importa nessa história, porque ela está ali apenas como uma escora para Guilherme Boulos, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão das contas de Marçal nas redes sociais. Na decisão, é sustentado o argumento de que monetizar cortes equivale a disseminar continuamente uma imagem sem respeito ao equilíbrio que se preza na disputa eleitoral. Agora eu pergunto, um candidato não ter o direito de fazer uso das suas redes sociais, enquanto todos os outros podem, respeita o equilíbrio na disputa? 14 milhões de reais de dinheiro público para um, 10,7 milhões para outro, 3 milhões para o outro, e todos esses com suas redes sociais e espaço na televisão, contra um cara que não recebeu dinheiro público e agora sem os seus principais perfis, significa manter equilíbrio na disputa? Meus amigos, imaginem o estrago causado nesse mercado bilionário de campanhas eleitorais, mercado sustentado pelo povo brasileiro, obrigado, obviamente, se um cidadão é eleito prefeito da maior cidade do país sem usar R$1 de dinheiro público, apenas fazendo uso das suas redes sociais. Como é que esse sistema justificaria a continuidade do uso de tanto dinheiro para financiar campanhas, enquanto nossa saúde, nossa educação, nossa segurança continuam em um padrão de terceiro mundo? Esse sistema já percebeu que está na iminência de um colapso e está fazendo de
tudo para derrubar essa possibilidade. Você pode gostar ou não de Pablo Marçal, mas uma coisa você precisa admitir: esse homem está revirando o cenário político brasileiro e não é à toa que está sendo incansavelmente perseguido. Muito provavelmente, antes dele, já houve diversos outros com o mesmo intuito, mas não com as mesmas condições, principalmente financeiras, que ele tem hoje para levar essa briga até o fim. Um grande abraço e até a próxima.